Ruth, capítulo 4, do 1 ao 22. Com isso, nós terminamos nossa série no livro de Ruth, no mês de maio, mês da família. Semana que vem, na parte da manhã, nós vamos ter a alegria de ter a Alice aqui. O Júnior e a Kelly virão, vão apresentar a Alice, então nós vamos ter uma mensagem. Vai ter escola dominical normal, tá? Mas nós vamos ter uma mensagem voltada para a dedicação da criança. E aí depois a gente volta para os nossos estudos no livro de Gênesis. A gente tem que correr, está muito parado lá. Tá? Então, Ruth, capítulo capítulo 4, versículos 1 a 22. O último capítulo, o desfecho da mão de Deus na vida dessa família. Diz assim o texto: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disto e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim a não poderei resgatar, para que não prejudique a minha, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, outrora, o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro, assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que eu comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ade valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth e a passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o teu nome. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi.
São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou a Davi. Vamos lá. Pai, obrigado por podermos chegar nessa última etapa desse livro, do nosso estudo sobre uma família nas mãos do Senhor, por esse mês da família. As famílias aqui representadas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor estreite os laços pelo Teu Espírito, cause com que as nossas famílias andem em piedade, temor e tremor diante do Senhor, que possamos ser de fato sal, luz desta terra, que as nossas boas obras levem as pessoas que estão ao nosso redor a glorificar o Senhor que está nos céus. Peço-te nesse momento Tua graça para falar desse texto, para explicar, para aplicar e principalmente para edificar o Teu povo e para a glória do Teu nome. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, em nome de Cristo. Amém. Nosso breve estudo até aqui, nós vimos pelo menos em cada capítulo 3 atitudes ou 3 passos que Ruth deu. O primeiro passo é uma nobre escolha que Ruth toma, e é o que nós temos no capítulo 1, quando ela diz para Noemi não impedir com que ela fosse com Noemi. Ruth, ela tem o desejo de ir e de estar com a sua sogra, de, por amor à sogra, abandonar a sua casa e sua religião, e também adotar Israel como a sua nova casa e Jeová como o seu novo Deus. Quando ela diz no versículo 16, não me instes, capítulo 1, versículo 16, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigues, porque aonde quer que fores eu irei, onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. No segundo capítulo, nós temos o trabalho humilde de Ruth. Ela se torna uma catadora de espigas. Era o trabalho que uma viúva poderia fazer naquela época, e nós enfatizamos muito que no capítulo 1, versículo 22, o autor do livro deixa bem claro que elas chegaram bem no início da colheita, que Deus conduziu tudo para um momento mais propício e favorável para a situação na qual elas se encontravam. Como viúvas, nada elas poderiam fazer senão depender do favor de terceiros. E estava instituído na lei mosaica que quando houvesse colheitas de diferentes produtos, que algumas coisas deveriam ficar no pé, que o que caísse do que eles apanhassem não deveria ser recolhido, aquilo deveria ser para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro, porque Deus enfatizou muito, olha, para que vocês nunca se esqueçam de que vocês eram estrangeiros e peregrinos em terra estranha, e eu tirei vocês com mão poderosa. Então, toda vez que vocês verem um órfão, uma viúva e um estrangeiro colhendo após vocês, é para que vocês se lembrem que Deus livrou vocês dessa situação. Então, Ruth, no capítulo 2, ela tem esse desejo de colher as espigas, tanto para o seu próprio sustento, quanto para ajudar a sua sogra. E no capítulo 3, nós temos um pedido singelo de Ruth. Ela pede para que o seu resgatador, no versículo 9, do capítulo 3, disse ele, quem és tu? No momento que ele acorda, depois daquela festa, ela deita aos pés dele, descobre os pés de Boaz, e ele pergunta, quem és tu? Ela estava de uma certa forma irreconhecível, não fácil de identificar. Ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E eu perguntei se alguma tradução traz, estende as tuas asas, porque essa seria uma boa tradução também. No capítulo 2, Boaz elogia ela por ela ter vindo buscar refúgio debaixo das asas do Senhor, e aqui é como se houvesse um trocadilho, então, estende as tuas asas sobre mim. Tu és quem por de direito pode me resgatar. Eu sei que tu és parente de Elimeleque, pai ou meu ex-sogro, pai do meu antigo esposo, e você é quem pode me resgatar.
E nós chegamos no último capítulo, no capítulo 4, e nós veremos como Boaz preenche essa alegria matrimonial que Noemi havia falado para Ruth no capítulo 1. Noemi, ela insta com as duas noras e fala: olha, vocês precisam encontrar felicidade na casa de um esposo. No capítulo 3, no versículo 1, ela diz: olha, minha filha, não hei de buscar-te um lar para que seja feliz. E Noemi vem e cumpre isso. Boaz chega e cumpre essa felicidade. Ele se casa com Ruth, e o resultado dessa união é que eles se tornam avós de Davi. Avós de Davi. Bisavós de Davi. Então, no início desse último capítulo, Boaz dá os primeiros passos para resgatar Ruth. Então, o que ele faz? Primeiro, ele confronta o resgatador mais próximo, que é o que está no capítulo 4, versículo 1. Ele se chega à porta da cidade, ele se assenta ali, e ele espera o encontro com esse resgatador, que é o que está no versículo 1. Ele subiu à porta da cidade, capítulo 4, ele se assentou ali, e o resgatador, que é o que antecede a ele, estava passando, e ele diz: ó fulano, ele não cita o nome. Chega-te para aqui, assenta-te aqui, e assentou. Por que a porta da cidade? Naquela época, a porta da cidade era o lugar onde, por exemplo, os viajantes passavam, onde os negócios eram geralmente feitos e onde os juízes eram encontrados. Juízes e oficiais, eles eram encontrados neste lugar. Se eu não me engano, lá em Gênesis 18, quando se fala de Ló, aparentemente Ló era um juiz da cidade de Sodoma, porque ele estava à porta da cidade, era um dos que estavam à porta. Lembra quando Samuel está chegando para escolher Davi como o futuro rei, e tem certos homens à porta da cidade, e logo quando vem Samuel, eles ficam preocupados: a tua vinda é de paz, mas o que aqueles homens estavam fazendo lá? Esses são as pessoas responsáveis pelos negócios, pelo cumprimento das leis e pela organização da cidade, e as coisas eram feitas ali. Então Boaz chega, se assenta ali, chama o resgatador. No versículo 2 ele chama 10 anciãos da cidade. Versículo 2: então Boaz tomou 10 dos homens, dos anciãos da cidade, e disse: assentai-vos aqui, e se assentaram. Então estava tudo planejado, estava tudo pronto para que houvesse a negociação de uma propriedade que Noemi tinha. Noemi estava para vender uma propriedade para Elimeleque, de Elimeleque. Versículo 3, ele fala para o resgatador: olha, tem uma notícia para você. Lembra do nosso parente Elimeleque? Então, ele morreu, a sua esposa chegou de Moabe, e ela tem uma terra que carece de resgate. Então, não estava em posse dela. Carecia-se do resgate, porque nenhum israelita era de fato dono, se comprava e ficava para ele para sempre. Lembra do ano do jubileu? Que é falado no Velho Testamento, em que todas as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos, as coisas voltavam aos seus donos originais. Então não havia acontecido o ano do jubileu, mas nós vamos ler alguns textos no Velho Testamento que fala desse resgate, de alguém que empobrece, tem posses que está em controle de outro e carece de um resgatador devolver essa posse. Resgatar essa posse, pagar o que deve para quem está usando, mas devolver para o dono original. É isso que estava acontecendo ali. Ele diz no versículo 3: aquela parte que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Na verdade, a melhor tradução é que ela estava para vender. E ela estava dentro do seu direito. Em Levítico capítulo 25, Levítico 25, 23 a 25, vamos ler. O capítulo 25 praticamente trata do ano do jubileu,
E aqui, antes desse texto que nós vamos ler, fala-se da necessidade de que em 6 anos o povo deveria cultivar a terra, trabalhar na terra. No 7º ano eles não poderiam cultivar a terra. Era o ano do descanso da terra. Eles não poderiam fazer nada. E no 8º ano eles poderiam colher o que ficou do 7º ano. Eles poderiam começar a retrabalhar. Uma das razões das várias que Deus levou o povo para o exílio foi que eles não observaram esse ano de descanso da terra. Além do rei Ezequias abrir as portas dos seus tesouros e mostrar para o outro rei, várias outras coisas, mas uma das coisas também era para dar o descanso que a terra carecia. E logo após desses dizeres, no versículo 23 do capítulo 25, é dito o seguinte: também a terra não se venderá em perpetuidade, ou seja, nada será vendido para sempre. Tem lá uma terra, vendi para o Eduardo, e ele se torna dono daquela terra para sempre. Não. Ele comprou aquela terra por 6 anos. Essa é a ideia. Isso. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, não é de vocês. A terra é minha. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer, vender alguma parte das suas posses, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Esse é o caso de Noemi. Ela empobreceu, ela vendeu uma terra, e é necessário que um resgatador venha e resgate aquilo para que os descendentes de Elimeleque tenham herança, não fiquem sem herança. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitem reavê-la, então o que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. 50 anos. 50 anos praticamente. Sairá do poder deste e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano. A contar de sua venda, durante 1 ano será lícito o seu resgate. Então, praticamente esse era o texto que eu queria ler, para exemplificar o que negócio é esse que está acontecendo na porta da cidade. A preocupação que Boaz tem de cumprir a lei do Senhor, de andar nos estatutos do Senhor. E Boaz encoraja o seu parente próximo a reavê-la. No versículo 4 ele diz: olha, resolvi informar-te disso e compra. Compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. E se queres resgatá-la, resgate-a. Se não, fala que eu vou fazer. Tá? Porque depois de mim, você é uma pessoa mais próxima. Se você não for fazer, eu vou fazer. E era muito importante que a terra ficasse na posse da família, para que houvesse herança. E o parente estava disposto a princípio fazer. No versículo 4, no final, o parente diz assim: eu vou resgatar. Mas o parente depois ele recusa saber de certos detalhes. Quais são os detalhes? Boaz fala da obrigação que envolvia Ruth, a moabita. Ele diz: olha, no momento em que você tomar e comprar essa terra de Noemi, você também toma e compra. Não é que Ruth era um produto, mas lembra-se que havia um dote para se pagar todo casamento. Todo casamento envolvia um dote naquela época. E dentro desse resgate estava envolvido o dote. Além de você pagar pela terra, você também está comprando, você está resgatando, você está dando dote pela mão de Ruth, a esposa de Malom, filha de Elimeleque, nossos parentes. Aí quando ele ouve essa notícia, ele diz: olha, então eu não vou poder fazer esse resgate, porque eu não posso prejudicar a minha esposa, eu não posso prejudicar os meus filhos, porque ele sabia que aquilo não ficaria em posse dele, ficaria em posse de Ruth e de Noemi. Ele desiste da compra, ele abre mão de adquirir. Então ele leva o que levou Boaz a tomar essa atitude. Ele assume a compra.
Então a segunda parte disso é Boaz resgata Noemi e Ruth. Ele faz a compra das terras, no versículo 7 a 8. Este era outrora, versículo 7 a 8, este era outrora o costume em Israel, quando a resgate e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava o negócio em Israel. E no livro de Deuteronômio, ainda lá no capítulo 25, o que acontecia se alguém não quisesse resgatar uma viúva? Por exemplo, suponhamos que depois dessa pessoa, Boaz, se eximisse, fugisse de buscar e resgatar Noemi e Ruth. Noemi ia à porta da casa desse homem com os anciãos e pegava um calçado desse homem e ele se tornava o homem dos pés descalços. Por quê? Ele recusou resgatar Noemi. Então ele ficava conhecido como um homem que não quis levantar ou suscitar descendência para o seu parente. Mas a troca de calçado era muito comum como uma parte do negócio. Outros historiadores também dizem o seguinte, que havia essa troca de calçados e o dono da posse, aquele que adquiria no caso o Boaz, ele andava descalço sobre a nova posse, sobre o que era seu, dizendo, agora eu sou dono disso. Ele andava por cima dessa nova posse. Então esse era um dos costumes daquela época e foi confirmada por essa troca de sandálias. O versículo 7 no final diz que qualquer negócio se tirava o calçado e dava ao seu parceiro e assim se confirmava o negócio em Israel. Isso foi testemunhado pelos anciãos. Noemi tem a sua posse resgatada e Ruth é tomada em casamento. No versículo 10 é dito que e tomo também por mulher Ruth. Ele se casa com ela. Ele anuncia o casamento. Tomo por mulher Ruth, a Moabita, a quem foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado entre os seus irmãos, e da porta da cidade disto sois testemunhas. E aí nós temos os preparativos para o casamento, versículo 11 a 12, nós temos os anciãos e o povo abençoando, versículo 11, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entre em tua casa como Raquel e Lia, que na verdade são os pais, são as mães das 12 tribos, são aquelas que geraram os filhos de Jacó. Ele deseja essa bênção e também fala-se de Boaz ser alguém grande em Efrata, que é Belém, daqui onde veio o Salvador. E tu, Belém Efrata, posto que dentre os Judá de ti há de sair o guia que há de apacentar Israel. Não somente isso, mas há um desejo também de que a casa dele seja como de Pérez, que Tamar teve de Judá. Vocês lembram em Gênesis 38, nós vamos chegar nisso em Gênesis, que havia necessidade de se resgatar Tamar, e Pérez, que morreu, Judá ele se recusa a tomar Tamar como esposa, e ela se finge de prostituta, fica ao caminho, Judá se envolve com ela pensando que é uma prostituta, pede algo de penhor, se não me engano um lenço, e depois... É um lenço e o cajado, e depois ela vai, olha, que ela está grávida, ele já, olha, Tamar adulterou, vamos matá-la. Ela fala, não, está aqui com quem eu me deitei. E aí, Judá não tem como fugir. Mas essa mulher aparece na genealogia de Cristo. Isso. Ela aparece na genealogia de Cristo. Uma gentílica, numa situação extremamente difícil, aparece na genealogia de Cristo, assim como Ruth aparece na genealogia de Cristo. E a ideia disso na genealogia, irmãos, é para deixar claro a graça de Deus, o favor de Deus. Quando a gente lê lá, por exemplo, em Tiago, capítulo 2, versículo 1, olha, irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, fazendo acepção de pessoas. E um problema que estava acontecendo na igreja, que Tiago estava corrigindo, é que os ricos tinham mais importância que os pobres na igreja. Os ricos sentavam em lugar de honra, os pobres sentavam em qualquer lugar,
E o cuidado era o seguinte, que Tiago está dizendo, olha, se vocês lembram do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, na própria vida dele, na própria descendência dele, não houve esse tipo de preferência. Era isso que talvez Tiago estava querendo chamar a atenção daqueles. E há essa bênção proferida sobre a família, a nova família sendo formada aqui no versículo 12. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor der a essa jovem. Boaz se casa com Ruth, eles têm um filho chamado Obed. Obed significa servo. Eles têm um filho chamado Obed. As mulheres louvam o Senhor no versículo 14 até o 15. Seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, alegrando-se por Noemi. Dá a entender que realmente Noemi era uma mulher muito querida naquela sociedade. Que o Senhor, seja o Senhor bendito que não o deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. Ou seja, este homem ainda vai se servir de apoio para você até o final da sua vida. Lembra a viúva de Naim, a tristeza? Por que ela estava triste? O seu único resgatador, o seu único filho havia ido embora. A importância da presença masculina na vida de uma mulher naquela sociedade. Ele vai ser o seu resgatador, e seja afamado Israel o seu nome. Ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Foi falado isso de Eucana, quando Eucana chega para Ana, eu não te sou melhor do que 7 filhos? Isso é o que ele achava, né? Isso seria ele mesmo se louvando, mas Provérbios diz que não seja a sua boca que te louve, mas a de outro. E aqui nós temos Ruth sendo louvada por sua fidelidade, pelo seu amor com sua sogra. Noemi, ela toma o menino para os seus cuidados, versículo 16, pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas batizam esse jovem, essa criança, e ele veio ser o avô veio ser o bisavô de Davi. O que eles vieram ser o bisavô de Davi? O que nós aprendemos, principalmente com respeito ao Messias, a Cristo? Que assim como Ruth foi comprada, assim como Ruth, uma estrangeira, uma estranha, foi recebida com um favor e com amor até estranho demais, porque é o que até Ruth fala, como falas ao coração da tua serva? Porque ages com tanta bondade? Assim é o nosso resgatador, irmãos. Boaz aqui, não tem como nós fugirmos da tipologia do nosso Messias, do nosso Cristo, daquele que pagou o preço por nós, daquele que nos resgatou e que nos dá uma herança futura, daquele que nos dá novamente, não somente que nos dá novamente, mas que nos dá definitivamente um lugar e uma posição na presença de Deus. Aquele que, assim como essa ação encheu de louvor os lábios daqueles que estavam ao redor, Cristo nos resgatando, cada pecador que é resgatado por Cristo, o que acontece no céu? O que os anjos fazem? Festa, louvam, se alegram por cada pecador que é salvo, por cada pecador que se arrepende, mas todos esses que foram lavados e resgatados pelo sangue do Cordeiro. 2 coisas que nós aprendemos então com o livro todo de Ruth. Primeiro, isto serve para ilustrar como Deus recompensa aqueles que tomam sábias decisões espirituais e mostram uma firme lealdade. Isso é o que nós vemos no caso de Ruth. Ela foi leal a Noemi. Isso não é uma recompensa pela obra, mas é a graça de Deus sobre o trabalho das mãos dos homens, em que Ruth de maneira alguma pensou em si, e em todo momento ela abriu mão e foi atrás de Noemi. Ela foi para uma terra estranha, ela foi para uma cultura, talvez um pouco da cultura judaica que ela sabia era de vivência com o esposo e a nora, mas ela estava ali simplesmente debaixo dos cuidados de Deus. E segundo, para explicar como uma moabita veio se tornar uma ancestral de Davi. E mais para frente, o próprio Messias. E também nós podemos aprender que o meio nunca faz a pessoa. Sabe aquela expressão? Olha, ele é assim porque veio de uma situação difícil e porque aconteceu isso. É o que a nossa sociedade diz, que o meio produz a pessoa. Nós temos aqui 2 mulheres
numa situação de extrema fome, sem muitos recursos, que poderiam se perder, que poderiam virar prostitutas para sobreviver. 2 mulheres que passaram dificuldades e que ainda assim não se corromperam. E se nós lembrarmos, o autor, no início do livro, ele dá uma informação no versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes, e se voltar mais uma página, no versículo 25 do capítulo 21 de Juízes, é dito assim: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto, dependendo da tradução, cada um procedia conforme bem lhe parecia aos seus próprios olhos. Você imagina a bagunça, é o que nós vivemos hoje. Cada um faz o que é melhor para os seus próprios olhos. No trânsito, na fila do banco, na escola. Esses dias tinha um vídeo de uma criança batendo numa professora, não sei se vocês viram isso. Ontem eu estava lendo uma notícia do primeiro filho no Brasil de multipaternalidade. 2 mães e um homem. Depois vocês procurem essa notícia. Se eu não me engano, acho que foi reconhecido a pluralidade de pais. 2 mães e o pai eram lésbicas, e uma delas teve um caso com um homem, e ele é o pai, mas as 2 que vão criar. Nós estamos vivendo nessa época em que cada um procede conforme bem lhe parece aos seus próprios olhos. Mas nós temos aqui, não é a regra, mas, perdão, a exceção, mas isso é a regra, isso deve ser a regra, de que nenhuma circunstância é motivo para desobediência a Deus. Como Saul falou para Samuel. Samuel falou: Saul, você vai destruir tudo. Você não vai poupar nada. E eu vou chegar e vou fazer sacrifício. E Saul fala, depois que tem a batalha, Saul poupa o melhor do gado, oferece o sacrifício porque Samuel aparentemente demorou. E quando Samuel chega, a desculpa de Saul: olha, o povo ficou em cima de mim, por isso que eu guardei isso daqui, e porque você demorou, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o sacrifício. E Samuel diz assim: hoje o Senhor te rejeitou. Irmãos, às vezes as famílias tomam decisões por causa de circunstâncias e não por causa da direção de Deus. Às vezes os pés são metidos pelas mãos, aquela expressão. Às vezes o ruim se torna insuportável porque a decisão é mais importante, porque a situação é mais importante que a vontade de Deus. E aqui nós temos o exemplo de 2 mulheres que Deus cuidou, de 2 mulheres que confiaram em Deus, e Deus trabalhou na vida delas e restituiu famílias para elas. Isso daqui é um exemplo claro de que não há desculpa para desobedecer a Deus, e de que ninguém faz nada forçado. Tudo quando é buscado na presença, tudo quando é buscado diante de Deus, Deus abençoa. Tome isso, por exemplo, não de maneira alguma alimentem a ideia de que, forçado, eu fui forçado a fazer isso, eu tive que tomar essa decisão, como se Deus não pudesse intervir, como se Deus não pudesse te atender naquele momento, como se Deus não pudesse te socorrer. Busque socorro debaixo das asas do Senhor. E uma coisa que nós vemos aqui é Deus escrevendo essa história. É a mão soberana de Deus guiando cada detalhe, cada passo. Assim, Ruth conta a história de uma mulher, e aqui nós temos abertamente se falando da ação do Senhor, mas no caso, por exemplo, no livro de Esther, é o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não é mencionado. E nós vemos claramente a presença de Deus naquele escrito, naquela história. Mesmo que aparentemente tudo esteja acontecendo de maneira natural, você não pode excluir que nos bastidores, na onde a sua percepção não vai, na onde você não tem o alcance do entendimento, Deus está trabalhando. E com isso, novamente eu quero terminar com um poema que foi falado no 2º sermão, de que Deus se move de forma misteriosa. Diz assim, foi escrito por William Cooper: Deus se forma de maneiras misteriosas. Para realizar suas maravilhas, Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis de habilidade que nunca falha, Ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera a sua soberana vontade. Vós, santos medrosos,
renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e irromperão em bênção sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento. Ou seja, não olhe para o que Deus está fazendo com falta de entendimento ou com um sentimento de fraqueza, mas confie nele por sua graça. Por trás de uma providência difícil, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará, e esquadrinha a sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete, e no momento oportuno Ele fará tudo claro. Deus abençoe vocês. Se Deus permitir, semana que vem nós vamos voltar em Gênesis. Mas toda vez que você achar que tudo está fora do controle, você não está vendo Deus na sua vida, vá ler o livro de Ruth. E fala: Senhor, elas por um lado estavam vendo tudo como se estivesse dependendo delas, mas no final o Senhor estava trabalhando por trás dos panos. Vamos orar. Senhor, obrigado por podermos terminar esse livro e saber que alguém é maior que Boaz, que é o teu próprio filho. Boaz resgatou Ruth da pobreza e Noemi da pobreza, mas o teu filho nos resgata do inferno. O teu filho nos resgata da tua ira. O teu filho nos resgata de uma eternidade separada do Senhor. Ele pagou o preço por nós. Ele nos tomou como noiva dele, pois a igreja é a noiva do Cordeiro. Ele nos promete uma herança eterna com os santos. Nos promete e nos dá novas vestes, vestes de alegria. Uma festa nos está preparada nos céus quando houver a nossa reunião com Ele. De fato, teu filho, o Senhor Jesus, é superior que a Boaz. E por isso nós louvamos ao Senhor, que nessa história nós vemos a sombra da cruz de Cristo, a sombra da graça do Senhor. Que o Senhor ajude cada família aqui, ó Pai, inclusive a minha, a não deixar de confiar em Ti, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando aparentemente tudo depende de nós. Na verdade, nós ainda dependemos totalmente do Senhor. Obrigado por esse tempo. Eu peço que o Senhor leve cada um debaixo da Tua proteção, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe. 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 Deus abençoe.